Ezequiel capítulo 37, versículos 1, 2 e 3 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Esse texto é muito marcante e maravilhoso. Deus, pelo Espírito do Senhor, leva o profeta Ezequiel para o meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Então, nesse momento, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você crê que esses ossos podem reviver? Nesse tempo, o profeta e o povo de Deus estavam exilados, cativos na Babilônia, presos numa terra estranha. Então Deus chega para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, você crê que essa situação pode mudar? Você crê que essa situação caótica pode ser transformada? Um dia Deus fez essa pergunta para mim também. Eu e minha esposa tínhamos uma promessa, a promessa de termos um filho, e que esse filho seria muito usado por Deus. E em determinado dia minha esposa chega para mim e fala: amor, estou grávida. Nós ficamos alegres, publicamos nas redes sociais, falamos com amigos, falamos com parentes. Só que a gente não sabia que 3 meses depois a minha esposa teria um aborto espontâneo e acabaria perdendo o nosso bebê. Nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados. Só que o tempo se passou. E 6 meses depois a minha esposa chega com a notícia de novo: amor, estou grávida novamente. Nós ficamos alegres, o nosso ânimo se renovou e a gente falou: olha, agora é a promessa de Deus, Deus falou. Nós tivemos a primeira perda, mas agora chegou a promessa de Deus. Só que em determinado dia eu estava no trabalho, o telefone tocou, era minha esposa no outro lado chorando, falando: vem para casa, amor, porque eu estou passando mal. Estou passando muito mal. Eu saí correndo do trabalho, fui para casa, cheguei em casa. A Ellen estava gemendo de dor, deitada no chão da sala, sangrando muito. E de pronto eu a peguei e levei para o hospital. Chegando no hospital, e após alguns exames realizados, a médica disse: sua esposa vai ter que subir para a sala de cirurgia para operar. Falei: como assim, doutora? O que está acontecendo? Ela disse: sua esposa está tendo uma gravidez ectópica. O neném está preso na trompa esquerda dela. Então ela vai ter que operar agora para tirar o bebê, a trompa esquerda dela. Eu falei: sim, doutora, mas não tem nada que possa ser feito. Ela: se não for feito isso, sua esposa pode morrer. Eu falei: meu Deus. Minha esposa subiu para operar. Eu fui para o banheiro do hospital para chorar, para orar, para perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor me fez uma promessa e agora estou vivendo essa situação caótica, eu estou vivendo essa situação de tristeza. Eu me lembro que minha esposa operou, graças a Deus, ela ficou bem. Fomos para casa alguns dias depois, mas eu fui para casa, eu confesso a você, que eu fui para casa como um derrotado aquele dia. Porque enquanto eu estava no banheiro, eu orei e falei: Senhor, o Senhor me fez promessa que o médico, ao chegar na sala de cirurgia, possa ver que está tudo bem, possa ver que o milagre aconteceu e o teu nome ser glorificado. Só que não aconteceu do jeito que eu pedi a Deus. Eu fui para casa como um derrotado aquele dia. Fui para casa triste aquele dia. Algumas pessoas tentavam nos animar, mas não conseguiam. Porque tem vale que é só você e Deus. Tem vale que é só você e o Senhor. Tem vale que é só Ezequiel e Deus. Só que no meio desse vale, Deus te dá consolo. No meio desse vale, Deus está com você. No meio desse vale, Ele não te abandona, Ele continua do teu lado. Alguns exames foram feitos depois na minha esposa, e 1 ano e meio aproximadamente após, ela ficou grávida de novo. Só que 3 meses depois da gente saber dessa notícia, a minha esposa teve um aborto espontâneo dentro de casa.
Eu me lembro que naquela quarta-feira eu tinha acabado de chegar em casa da igreja, de um culto maravilhoso, só quando eu chego em casa minha esposa está passando mal. Ela teve um aborto espontâneo dentro de casa, 2 dias antes do meu aniversário. Eu de novo me senti um derrotado, muito triste. Fomos no médico, graças a Deus estava tudo bem com a minha esposa, mas depois de alguns exames realizados, os médicos constataram e chegaram ao parecer final dizendo que já era praticamente impossível minha esposa engravidar. Só que se ela engravidar, o útero dela não sustentaria um bebê por 9 meses. E a gente foi para casa arrasado mais essa vez. E naquele dia, durante uma madrugada, orando e cheio de porquês na minha mente, Deus me levou para Ezequiel 37. E Deus me falou aquele dia e me fez uma pergunta: você crê que essa situação pode mudar, Gabriel? Você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que essa situação pode mudar? Eu tenho visto o vale que você tem enfrentado. Eu tenho estado com você nesse vale. Mas a questão não é o vale, a questão não é a situação do vale. A questão nesse processo todo é se você tem fé. É se você crê que eu posso transformar essa situação. E naquele dia eu disse: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Então Deus falou para mim: então abre a sua boca e profetiza. 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 Eu me lembro que eu coloquei a mão sobre a barriga da minha esposa e eu comecei chorando e sussurrando. Eu falava: vai gerar, vai nascer, a promessa de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Eu quero te convidar, onde quer que você esteja nesse momento, seja no carro, em casa, não sei, mas onde você estiver agora, profetiza. Eu não sei o vale que você tem enfrentado, eu não sei a situação adversa que você tem vivido, mas eu quero te convidar nessa hora, profetiza. Abre a sua boca e comece a profetizar. Abra sua boca e comece a profetizar, segundo a palavra do Senhor, segundo a promessa de Deus. Comece a profetizar para que essa situação mude. A pergunta de Deus para você hoje é: você crê que essa situação pode mudar? Você crê que esse vale que está cheio de ossos pode se transformar em um manancial de bênçãos? O texto diz: enquanto eu profetizava, disse Ezequiel, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Isso aqui é lindo, porque Ezequiel está dizendo: eu não tinha nem terminado de profetizar ainda, e algo já começou a acontecer. Eu não tinha terminado de profetizar ainda e a situação já começou a mudar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que enquanto você estava profetizando alguns segundos aqui atrás, alguma coisa já começou a acontecer. Alguma coisa já começou a mudar no mundo espiritual, algo já começou a se manifestar e a glória do Senhor vai se revelar a você. Só que Ezequiel deixou bem claro: enquanto eu profetizava, houve um ruído. Sabe o que é um ruído? Um ruído é um barulho pequeno, é um barulho quase imperceptível. Eu me lembro, eu sempre gostei de música, eu sempre trabalhei com música na igreja, e eu me lembro que antigamente a gente chegava na igreja, éramos os primeiros a chegar na igreja, nós íamos lá no interruptor e ligávamos a energia da igreja. Eu me lembro que tinha uma caixa, aquela caixa era uma bênção, mas nós ligávamos aquela caixa e ela já começava a emitir um som bem pequeno. Ela começava a emitir um sinal, um ruído. A gente chegava pertinho daquela caixa e podia ouvir o ruído que estava saindo, sendo emitido por aquela caixa. Quem estava de longe não podia ouvir o ruído.
mas quando você chegava perto daquela caixa, você podia ouvir o ruído. Quem estava de longe falava: eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada. Só que você que está pertinho da caixa consegue ouvir que tem um ruído. Pode ser pequeno, mas se existe um ruído ali, significa que algo que estava desligado foi ligado. Aleluia. Eu quero profetizar isso na tua vida. Enquanto você profetizava, algo que estava desligado foi ligado. Talvez a partir de hoje, quem está longe não vai perceber por enquanto. Quem está longe não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ouvir aquilo que Deus está fazendo, mas você que está no meio desse vale já vai poder contemplar um ruído. Pastor, Deus me prometeu que eu ia pregar para multidões, mas eu só tenho pregado para 10 pessoas hoje. Dê glórias a Deus, porque isso é um ruído, já é algo que estava desligado. Antigamente você nem pregava, antigamente você nem cantava, mas olha você aí já recebendo o convite para pregar, para cantar. Já é um ruído que Deus está emitindo, já é um som que Deus está emitindo para mostrar a você que algo já começou a acontecer. Eu me lembro que minha esposa ficou grávida novamente, graças a Deus. E 4 meses depois ela me chamou correndo no quarto. Ela falou: amor, corre para cá, corre para cá. E eu fui correndo. Cheguei no quarto já preocupado. Ela falou: amor, coloca a mão na minha barriga. Eu falei: o que foi? Ela falou: ele está chutando. Eu me lembro que eu me alegrei aquele dia. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz aquele dia. Eu me lembro que eu cheguei no outro dia contando na igreja, falando para os amigos, falando para alguns conhecidos: o meu filho chutou, a minha esposa que não podia gerar está grávida de novo e o bebê está chutando. E algumas pessoas falavam assim: pastor, por que você está comemorando isso? Isso é normal. Um bebê de 4 meses e pouco chutar na barriga da mãe, isso é totalmente normal. Só que eu virei para essas pessoas e eu falei: pode ser normal para você, para mim é um milagre. É por isso que nem todo mundo vai entender a sua alegria, a sua adoração, porque você chega na igreja e levanta a sua mão e se derrama, porque o que para eles é normal, para você pode ser um milagre. O que para eles faz parte da normalidade, para você é sobrenatural. E assim era para mim. E esses chutes do meu bebê eram ruídos daquilo que Deus havia começado a fazer. Se passaram 5, 6, 7, 8, 9 meses. E de repente aquilo que era um ruído passou a ser um barulho. Passou a ser um barulho porque o meu filho nasceu, o meu Kalel, meu primogênito, meu primeiro filho nasceu. E ele fez muito barulho. E ele faz barulho até hoje, que ele está prestes a completar 3 anos de idade. Ele faz muito barulho. Ele se amarra em bateria. Ele pega as baquetas dele e ele toca a bateria, ele acorda. Hoje mesmo pela manhã ele já acordou e a primeira coisa que ele faz é a sua oração e pegar as baquetinhas dele e tocar a bateria em todos os objetos da casa. Eu comprei uma bateriazinha para ele, sabe? Mas ele, além de tocar a bateria, ele não se contenta só com a bateria. Ele tem que tocar a bateria no sofá, ele tem que tocar a bateria na cadeira. Ele faz muito barulho. Aquilo que não era nada virou um ruído. E um ruído que era pequeno está fazendo barulho dentro da minha casa. Porque da onde não tinha nada, Deus fez tudo. E eu disse: certo, é o meu primogênito, é o meu Kalel. Kalel significa aquele que conversa com Deus. O som da voz daquele que conversa com Deus. E quando ele nasceu eu profetizei, porque um dia ele vai estar numa tribuna pregando, e ele vai dizer: o meu papai e a minha mamãe me ensinaram no caminho do Senhor, mas aquilo que eu vou dizer para vocês agora eu ouvi da boca do próprio Deus, porque ele vai conversar com Deus, ele vai ser íntimo de Deus, em nome de Jesus. E eu não disse errado, ele é o meu primogênito.
Porque há 4 meses atrás, para quem não podia ter um, Deus me deu o meu Israel. Deus me deu o meu segundo filho, Israel, valente de Deus, aquele que vê o Senhor. Porque para Deus não haverá impossível para nenhuma das suas promessas. Eu não sei o vale que você tem enfrentado, eu só sei de uma coisa: Deus muda qualquer vale. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Que em poucos dias você conte um testemunho da parte de Deus. Que Deus fez mais um milagre. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus.